Vamos lá para um mega resumão aqui de embriologia. E nós vamos ver a formação de algumas partes bem importantes do corpo. Vamos lá, esse daqui é um resumo pessoal e eu fico feliz de te ajudar. No último resumo, eu falei sobre aparelho faríngeo, focando na bolsa e nos arcos faríngeos. Agora, nós vamos falar um pouquinho sobre as membranas e os sulcos faríngeos. Vamos começar aqui do sulco faríngeo, tá certo? O sulco faríngeo, ele é nada mais e nada menos do que, tá vendo esse azul aqui? Do que essas dobras externas entre os arcos faríngeos. Então, esses são os sulcos faríngeos. Pronto, simples assim. Vou repetir só mais uma vez. Os sulcos faríngeos. Tá vendo essa parte aqui de fora, azulzinha? Yes, I can see, man. Okay, man. Look there. Os sulcos são dobras externas entre os arcos faríngeos. Show de bola. Show de bola. Os sulcos são as dobras externas entre os arcos faríngeos. As membranas, elas estão, né, entre o ectoderma do sulco e o endoderma da bolsa. E o mesênquima interposto entre elas, ou seja, o ectoderma do sulco, certo? E o endoderma da bolsa, aqui, ó, aqui é a bolsa composta por endoderma. E aqui você tem o ectoderma do sulco, né? E aí você tem entre elas interposto o mesênquima. E aqui nessa região que você vai encontrar as tais das membranas. Por definição, as membranas estão entre o ectoderma do sulco, interposto lá no mesênquima, entre o endoderma da bolsa também. Deu para você entender? Repito a última vez. Membrana. Tá vendo o ectoderma do sulco? Sim. Esse azulzinho aqui? Estou vendo. Tá vendo o endoderma da bolsa, esse amarelozinho aqui, ó? Estou vendo. E o mesênquima interposto entre elas aqui, tá vendo? Estou vendo. Aqui está a membrana faríngea. Beleza? Beleza. Eu preciso saber exatamente onde está? Você precisa saber exatamente o que ela vai causar. E aí, vamos começar falando sobre a primeira membrana faríngea e o primeiro sulco faríngeo. E adivinha? Vai estar relacionado com a audição, como o primeiro e segundo arco faríngeo. Vamos relembrar isso aqui. Olha lá, o primeiro sulco faríngeo, já está anotado aqui, ó. O primeiro sulco faríngeo vai dar origem ao canal auditivo externo. Então o sulco, ó, é um sulco, ele faz um caminho, ó. Esse caminho aqui vai ser chamado de canal auditivo, por onde o som vai passar. Acontece que lá no final do canal auditivo, você tem uma membrana que vai vibrar. O nome dessa membrana chama-se membrana timpânica. Adivinha? A primeira membrana faríngea vai formar a primeira membrana timpânica. Legal. Aí, apenas para relembrarmos, a primeira bolsa faríngea vai formar a cavidade timpânica aqui. Então, primeiro você tem a orelha aqui, né? Depois você tem o meato acústico externo, canal auditivo externo. E aí você tem a membrana timpânica, originada pela primeira membrana faríngea. E por fim, a cavidade timpânica, originada pela primeira bolsa faríngea. A grande questão simples, né, vamos dizer assim, bem simples, é que trata-se de simplesmente uma parte que você pode correlacionar com o número 1, primeiro sulco, primeira membrana faríngea, primeira bolsa. E você pode correlacionar também com os arcos faríngeos, o primeiro e o segundo. Você lembra por quê? Olha essa imagem aqui. Essa imagem aqui de cima é da visão embriológica. Essa daqui é depois que já foi formado. Você tem um meato acústico externo e aí você tem um sulco, né? Que forma o canal auditivo externo, que depois vai ser chamado de meato acústico externo, inclusive na anatomia. E aí lá no final você tem a membrana timpânica, só para você ver que eu não estou inventando nada. Isso daqui é a anatomia básica. E aí lá no final você tem a cavidade timpânica, né? Legal demais. Acontece que, se você lembrar, além de você pode lembrar que o primeiro arco faríngeo, olha que legal, ele vai dar origem a alguns ossículos da orelha. Quais ossículos? A bigorna, aqui, e o martelo. E o segundo arco faríngeo vai dar origem ao estribo. Então,
Me parece que os números uns você já pode correlacionar com a parte da audição. Legal demais, assim fica fácil de lembrar, né? E os outros sucos e as outras membranas? Os outros sucos e as outras membranas, nós vamos colocá-los com uma função completamente diferente. E, na verdade, todos eles vão servir só para uma coisa. Olha aqui em cima. Eles vão servir para deixar o contorno do pescoço liso. Ou seja, se eu tiver um problema nessas membranas e nesses sucos, vai ter caroço, vai ter cisco ou cisto, vai ter alguma coisa que vai contribuir para deixar o seu pescoço, o meu pescoço, não liso. Se você tem um pescoço liso hoje é porque lá nessa fase embriológica não deu problema, então seu pescoço está lisinho por causa disso. Então, me conte essa história. Te conto. Ó que legal. Essas membranas, esses sucos, estão aí nos arcos faríngeos, certo? Estão por aqui. E aí essas próximas membranas que estão dispostas entre os arcos faríngeos, perto das bolsas faríngeas, as que estão perto lá do segundo arco, do quarto arco e do sexto arco vão estar relacionadas com isso aqui que eu vou te dizer. Mas tudo começa, você me pediu para contar uma história, com o mesênquima do segundo arco faríngeo. Era uma vez um mesênquima que caminha em direção ao quarto arco faríngeo. Então ele sai do 2 e ele vai para o arco faríngeo número 4. E lá ele se fusiona. O mesênquima do quarto arco faríngeo não fica para trás. Ele também se fusiona com o mesênquima lá do sexto arco faríngeo. Acontece que esse movimento de mesênquima e fusão vão servir para fazer o contorno liso do pescoço. Com um pequeno detalhe. Aqui em cima, o segundo arco faríngeo, o mesênquima, que foi passear e se fusionou com o mesênquima do quarto arco faríngeo, vai formar uma pequena cavidade chamada de seio cervical. Essa pequena cavidade chamada de seio cervical, ela vai estar presente durante esse primeiro contato. Inclusive, quando você faz amizade com uma pessoa, você não se entrega por inteiro. Se você o faz, com certeza você já se arrependeu. Você tem que conhecer a pessoa, você tem que conversar. E dependendo de quem é a pessoa, você pode gradualmente diminuir o espaço entre vocês e vocês podem ficar mais juntos. Então, no início, existe uma cavidade no seio cervical no encontro dos mesênquimas do segundo e do quarto arco faríngeo. Tem um espaço entre eles ali, que é a cavidade do seio cervical. Com o tempo, eles têm que se conhecer melhor e diminuir essa cavidade, esse espaço entre eles. E, naturalmente, isso acontece com qualquer pessoa, ganha mais intimidade. Porém, todavia, entretanto, contudo, em algumas pessoas, essa cavidade, esse espaço, não se fecha, não diminui, não cria uma intimidade. E isso vai gerar um caroço na relação deles. Um caroço, uma relação que você não vai ficar confortavelmente perto dessa pessoa. E na embriologia, esse caroço nós chamamos de cisto. Então, se com o tempo, depois do desenvolvimento, a cavidade do seio cervical não desaparecer, vai se formar um cisto. Vai formar, entre parênteses, um caroço. Significa que eu vou ter desconfortos e problemas? Esteticamente, sim. Ah, mas e dor, tumor, problemas relacionados a neoplasias, talvez? Bem, esse cisto pode ou não trazer sinais clínicos, pode ou não trazer sintomas. Pronto. Essas são as funções básicas das três membranas e dos três sucos faríngeos. Lembra da cavidade do seio cervical? Pois é. Olha ela aqui.
no pescoço de uma criança. Esse desenho está aqui em cima. Essa frase está aqui em cima, mas na verdade ela representa essa imagem de baixo. Aqui você vê o cisto cervical lateral, que tem a ver com a permanência do seu cervical. Então, esteticamente, eu acredito que pode ser um incômodo, né? Com certeza, para algum indivíduo. Mas existe também outra coisa que você precisa relembrar, que é óbvio que está relacionado com as membranas e os sulcos faríngeos, embora não estejam sendo citados aqui diretamente. O ponto cego da língua, que você conhece, que foi aquela invaginação do endoderma lá na região da língua, que formou o divertículo da tireoide, tá vendo? AB, e depois formou o ducto tireoglosso, que por fim o caminho final deles é formar a tireoide. Lembra disso? Tudo isso para formar a tireoide. Esse é o objetivo de todas essas etapas, etapa A, etapa B, etapa C, formar a tireoide. Então, o ponto cego da língua vai formar a tireoide. Por quais etapas? Pois é, isso daqui é interessante lembrar. Evaginação do endoderma, forma o divertículo da tireoide, forma o ducto tireoglosso por meio das células desse divertículo da tireoide que vão migrar para a base do pescoço, ali mais voltado para o mediastino. E aí, lá na base do pescoço, vai formar o ducto tireoglosso, que finalmente vai se formar na tireoide. Agora, o ducto tireoglosso é um espaço. Olha que raciocínio que se repete. O ducto tireoglosso é um espaço. E com o passar do tempo, os espaços precisam se fechar. É necessário criar mais intimidade. Se isso não acontece, é porque você precisa sentar para conversar. Entendeu o que precisa acontecer com racionalidade. Porque senão vai ser um caroço, um desconforto essa relação. Olha que raciocínio embriológico. O ducto tireoglosso, que é um espaço, é um ducto, ele precisa desaparecer. Lembra? Mesmo raciocínio. Se ele não desaparece com o passar do tempo, com o desenvolvimento normal, ele vai se formar um cisto. Uma massa amolecida, que pode ou não gerar sinais clínicos, que pode ou não gerar sintomas. Certamente, esteticamente, vai incomodar. Certamente pode gerar um desconforto estético. Essa é a palavra, estético. Então aqui você tem, né, o tireoglosso. É engraçado que essas duas imagens retiradas do livro parecem ser a mesma pessoa, mas não é, né? Olhando bem, de fato não é. Beleza, então é isso que vai acontecer. Então a aplicação básica que nós vimos até agora foi unicamente e somente dos sulcos e membranas faríngeas. Claro, com algumas contribuições. Eu queria mostrar para você também que, além de não desaparecer os espaços que deveriam, pode acontecer que você fique mais distante. Quanto mais passa o tempo, mais distante você fica de alguém que você conhece por um bom tempo. O tempo vai passando e você vai percebendo que as características daquela relação não são interessantes. E às vezes acontece isso, entre aspas, na embriologia, apenas de maneira didática, é claro. O sulco do ectoderma e a bolsa da endoderme, se você não está lembrando disso, eu falei isso muitas vezes no início. O sulco do ectoderme e a bolsa a endoderme da bolsa, melhor dizendo, e a ectoderme do sulco, a região ali do mesênquima da ectoderme e a região do mesênquima da endoderme da bolsa, se fusiona.
E essa fusão forma um buraco, um forame, um canal. E esse canal, esse forame, esse buraco, esse espaço que não deveria existir, que na lógica embriológica deveria, na verdade, permanecer tudo adequado, seguindo as normas, seguindo as diretrizes, seguindo o percurso natural das coisas, que é ficar tudo juntinho, sem forames, sem buracos nessas regiões, formam-se essas chamadas fístulas. Formam-se essas chamadas fístulas. Você pode pesquisar aí, você vai ver umas fístulas não muito bonitas. E claro, repito, elas podem ou não trazer sinais clínicos. Então, basicamente aqui, o mesênquima do ectoderme do suco e o mesênquima do endoderme da bolsa, eles entram em conflito e se afastam, formam um buraco, eles se fusionam, eles vão lá e brigam entre si, formam um buraco e aí formam uma fístula. Interessante. E aí o que acontece? Formou a fístula. Pode ou não ter sinais clínicos. Simplesmente, essas são possíveis anomalias e problemas que você vai encontrar por aí. Lembra lá do forame cego? Olha ele aqui novamente. Que eu falei que ele vai invaginar, vai formar vai invaginar no endoderme, depois vai formar o divertículo da tireoide, por fim vai migrar, né? Vai ter células que vão migrar para a base do pescoço, ali na região mais mediana, e essas células que vão migrar, que formaram o canal ducto-tireoglosso, vão formar o canal ducto-tireoglosso e por fim depois a tireoide. Lembra disso que eu falei? Pois bem, esse primeiro arco, ou melhor, o primeiro arco faríngeo, ele que está relacionado, já foi dito isso, com essa depressão no endoderma, que é chamado de forame cego. Simples assim. E aí você pode ver que esse raciocínio está sendo repetido mais uma vez, porque ele é extremamente importante. E aí esse tracejado aqui, eu fiz questão de colocar, que ele trata-se do ducto tireoglosso. Então, o primeiro arco faríngeo, ele vai induzir essa depressão no forame, essa depressão no endoderma, que é o forame cego, que por sua vez vai formar o divertículo da tireoide, que as células do divertículo da tireoide vão migrar e invaginar lá na região, na base do pescoço, que vai formar um canal. Esse canal é o ducto tireoglosso, que com o tempo ele desaparece. E aí, depois ele vai formar o quê? A tireoide. E se ele não desaparecer, vai formar um cisto. É o ducto tireoglosso persistente. Ó, vou repetir 3 vezes. É um ducto tireoglosso persistente, cisto. Ducto tireoglosso persistente, cisto. Então, beleza. Lembra aqui, ó, ducto tireoglosso persistente? Pronto, repetir mais uma vez. Agora você está identificando exatamente onde ele está. E aqui você está vendo algumas anomalias antes de nós mudarmos completamente de conteúdo. Aqui você tem a fístula faringeal. Óbvio que isso não deveria estar aqui. Essa fístula é um problema na relação embriológica. Não seguiu o percurso natural. E essa fístula faringeal, ela está diretamente relacionada com um forame, com um canal, com um buraco que não deveria estar aí. Eu sei que é um termo muito rupestre, buraco, para usar aqui, mas é isso. Não deveria ter esse forame, esse canal aqui. E isso acontece porque não houve mesênquima suficiente para consolidar esse contorno liso
do pescoço. Você pode ver que a partir de agora nós estamos sempre falando, na verdade, estávamos sempre falando das 3 membranas faríngeas, dos 3 sucos faríngeos que estão relacionados com o contorno liso do pescoço. Importante frisar isso. E aí você tem o ducto tireoglosso persistente, você tem a língua, lembrando que o ducto tireoglosso, primeiro você tem o primeiro arco faríngeo, que vai causar uma invaginação no endoderma, que vai formar lá a parte... Deixa eu ver se tem uma imagem aqui melhor. Acho que não. Que vai formar o forame cego lá na língua. E aí depois, esse forame cego vai percorrer esse caminho aqui, ó. Formando o divertículo. E aí esse caminho aqui, que já é o ducto glosso, ou melhor, ducto tireoglosso, vai se formar aqui, porque as células migraram do divertículo da tireoide para o canal do ducto tireoglosso, que posteriormente vai formar a tireoide, beleza? Certo. Acho que eu já repeti isso tantas vezes que com certeza você lembra. E aí você tem a língua, ducto tireoglosso persistente, é um problema, vai formar um cisto, uma massa que esteticamente é ruim com força. Bem, você tem aqui a parede da faringe ventral, você tem a paratireoide aberrante. Que acontece aqui? Antes de falar da parede da faringe, que tem as paratireoides aberrantes, você pode, aberrante é aberração, certo? Eu quero citar com você sobre esse lobo extra aqui. Aqui tem uma imagenzinha de como seria a tireoide normal, certo? Normal. E aqui você vê que tem mais um lobo da tireoide, que é chamado de lobo piramidal. É como se eu fizesse assim, aqui, mais um lobo da tireoide. Esse lobo é chamado de lobo piramidal. E esse lobo piramidal, certo? Ele é uma anomalia que não necessariamente vai trazer sinais clínicos ou problemas para você. Mas ele significa que, lembra lá das aulas dos arcos das bolsas faríngeas, que a terceira bolsa faríngea e a quarta bolsa faríngea vão estar correlacionados com a formação da tireoide, certo? A terceira bolsa faríngea, por exemplo, vai estar com a parte inferior. A quarta bolsa faríngea com a parte superior. Você lembra disso? Pois é. Acontece que quando a tireoide ela está migrando para a base do pescoço, na região mais medial, as células da terceira bolsa faríngea e as células da quarta bolsa faríngea, elas vão se encrustar no pescoço, certo? E vão formar as paratireoides superiores e inferiores. Lembra disso? Pois é. Essas paratireoides superiores, por exemplo, serão formadas pela quarta bolsa faríngea. E a terceira bolsa faríngea vai formar as paratireoides inferiores. E essas células do corpo último faríngeo, afinal a quarta bolsa faríngea, já é a parte final ali da formação da tireoide. Certeza que você lembra disso. Elas têm a função de invadir e se espalhar. Essas células vão se espalhar pela tireoide. Acontece que nesse caso que nós temos o lobo piramidal aqui, respira comigo, eu sei que é muita coisa, mas você vai entender. Acontece que esse lobo piramidal aqui, ele significa que houve uma querela, uma mazela, um problema. O que aconteceu? Simples. Elas não se espalharam. Elas se mantiveram unidas. Elas tiveram um agrupamento dessas células, uma loucura, uma em cima da outra, tralalá. No caso, essas são as células C. E esse conglomerado
de excesso de células forma o tal desse lobo a mais, que é o lobo piramidal. E a célula se libera calcitonina. Beleza? Show de bola. Certeza que você entendeu. E aí, você lembra das paratireoides. Na tireoide, existe duas superiores e duas inferiores. E só. Acontece que começa a aparecer mais células da paratireoide. E esse é um problema óbvio que está correlacionada com essa disfunção embriológica na formação das células que vão formar as glândulas paratireoides. Mas no fritar dos ovos, o que acontece? Aparece paratireoides aberrantes, onde não deveria estar. E a paratireoide produz o parata-hormônio, que retira cálcio dos ossos. Então, uma pessoa que tem esse problema aqui vai ter a tendência de ter ossos frágeis. Olha, ou seja, desenvolver, por exemplo, uma osteoporose. Pensa em uma mulher que tem essa querela e entra no climatério, que naturalmente você tem uma baixa de estrogênio e uma tendência a ter osteoporose. Então vai acentuar essa tendência e vai causar problemas na qualidade de vida dessa mulher, por exemplo. Muito bem. Para finalizarmos, olha que legal. Você tem mais fístulas. Você tem, só lembrando aqui da paratireoide aberrante, que você já entendeu. As fístulas você já entendeu também, que está relacionado com a fusão do ectoderma do suco faríngeo, do endoderma da bolsa faríngea. E aí forma esse canal, que é essa fístula, que pode ou não ter sinais clínicos. As paratireoides acabei de falar. E aí o que acontece? Existe o timo também. O timo está lá tranquilo, de boa, inclusive está relacionado com os arcos faríngeos, a formação do timo, lembra? E aí, o timo naturalmente, se você lembra, ele está relacionado com o terceiro arco faríngeo. E aí, o timo, ele desce. Por isso que o arco faríngeo que vai gerar ou ser responsável por formar as paratireoides, as glândulas paratireoides inferiores, porque o timo faz com que o terceiro arco faríngeo desça e o quarto arco faríngeo acaba por formar as glândulas paratireoides superiores. Por isso, lembra? E aí o que acontece? O timo, quando ele desce na direção da base do pescoço, ele produz um tecido para ele escorregar. Então esse timo, ele é como se ele jogasse um pano para ele descer. É como se ele jogasse um líquido para ele escorregar e falar assim: uhul! Beleza? Show de bola? Porém, contudo, entretanto, esse pano serve só para ele escorregar lá para baixo. Esse pano, esse tecido, com o tempo tem que desaparecer. Você pode ver que na embriologia as coisas têm tudo o momento certo. Serviu para esse momento da sua vida. Não serve mais. Tchau. Você está em outra fase? Tchau. Tá ficando meio filosófico esse resumo aqui, mas não é para ficar. Basicamente, é apenas de uma maneira didática para você não esquecer isso aqui, que curiosamente se encaixou perfeitamente. Aí você desce o timo, uhul! Beleza. E não vai levar tudo aqui, né, ao pé da letra, cara, reflete. E aí, se isso daqui não desaparece, você tem a formação de um negócio chamado corda do timo, que é uma anomalia, é um problema se ele não desaparece. Ele não tem mais função. E por que ele ainda está lá? É um problema. E essa corda do timo, certo? Você pode levar em consideração como mais uma das anomalias que podem ou não gerar sinais
clínicos. Beleza? Você tem mais uma imagem aqui interessante que mostra o músculo esternocleidomastoideu, fístulas, região de fístulas pré-auriculares. Você tem um recesso aqui, ó, tubo timpânico, né? Mais uma fístula aqui, ó, cisto cervical. E aí é interessante dizer que você tem fístulas tanto externas, olha só, que vão abrir um canal aqui no ectoderma, quanto fístulas internas que vão abrir um canal aqui, ó, no endoderma. Isso aqui é interessante de citar, beleza? Agora falando um pouquinho sobre o aparelho faríngeo, nós falamos sobre os arcos faríngeos, sobre as membranas faríngeas, bolsas faríngeas, sucos faríngeos, certo? Mas o aparelho faríngeo, tudo isso que está acontecendo, o contorno do pescoço, o aparelho auditivo, é para, no final das contas, formar a cabeça e o pescoço. Então, no final das contas, você vai dizer, entendi. É para formar o pescoço, é para formar a cabeça. Porém, ele também serve para formar a face, a língua e o palato. Vou repetir. A face, a língua e o palato. Então, o aparelho faríngeo, as células das cristas neurais vão migrar e vão formar o quê? A face, a língua e o palato. Então, a partir desse momento, eu queria que você respirasse e lembrasse que daqui para trás foi sobre as 3 membranas faríngeas, foi sobre os 3 sucos faríngeos, foi sobre o primeiro suco faríngeo, a primeira membrana faríngea que está relacionada lá com a audição. E agora nós vamos entrar para falar especificamente sobre essas formações que são também responsáveis pelo aparelho faríngeo. Eu falei essas formações embriológicas, ou por formar esses órgãos, né? Então vamos lá. Na lateral da faringe primitiva, eu acabei de falar com você sobre os sucos, membranas, bolsas e arcos faríngeos. Lembra? Legal. É sempre bom fazer um resumo. Acontece que lá no assoalho da faringe primitiva, vou te contar uma história. Lá na região ventromedial, você vai ter no primeiro arco faríngeo a proliferação de mesênquima. Lá no segundo arco faríngeo, você também vai ter a proliferação de mesênquima. É na faringe primitiva? É. Em qual região do soalho? Ventromedial. Então, na região ventromedial do primeiro arco faríngeo, escuta o que eu estou te falando. Vai ter proliferação de mesênquima. No segundo arco faríngeo, na região ventromedial, também vai ter proliferação de mesênquima. E lá no terceiro arco faríngeo e no quarto, deixa eu colocar aqui, no terceiro arco faríngeo, na região lá da faringe primitiva, mais especificamente na região ventromedial, você vai ter em todos os arcos proliferação de mesênquima, proliferações mesenquimais, que eu vou chamar de saliências ou brotos. Nunca mais esqueça isso. Proliferação de mesênquima é saliência e é broto. O primeiro arco faríngeo vai estar relacionado às partes dos brotos ou das saliências linguais distais e mediana. Então, a partir de agora, eu estou falando sobre o desenvolvimento e a formação da língua. Na região ventromedial, as proliferações mesenquimais vão dar origem a
duas saliências distais linguais ou ou dois brotos linguais distais. É mais bonito falar brotos linguais distais. Ou duas saliências linguais distais. Também o primeiro arco faríngeo, na região ventromedial, vai dar origem ao primeiro broto lingual mediano, ou a primeira saliência lingual mediana. Em qual região? Ventromedial do primeiro arco faríngeo. Eu sei que está sendo repetitivo, mas é difícil de esquecer quando você repete. No segundo arco faríngeo, na região ventromedial, as proliferações mesenquimais, as saliências mesenquimais, as saliências linguais, porque estou falando de desenvolvimento e formação da língua, ou os brotos linguais, vão formar apenas um broto, ou uma saliência, ou apenas uma proliferação mesenquimal. E eu vou dizer que é a saliência lingual chamada cópula, ou eu vou dizer que é o broto lingual chamado cópula. Beleza? Então o primeiro arco vai formar dois brotos linguais distais e um mediano, ou seja, o mediano vai estar no meio dos distais. E no segundo arco vai formar a cópula. E aí o terceiro e quarto arco, só para ficar diferente, vai ter a parte cranial e a parte caudal. Aqui você vai ter uma mega hiperproliferação mesenquimal. Aqui trata-se de uma mega festa de proliferação mesenquimal, uma mega festa de saliência. Pensa na saliência, um cesto de medicina. É saliência que não acaba mais. Na verdade, qualquer fogaça, um cesto de saliência. E aí, o que acontece? Aqui, no terceiro e quarto arco faríngeo, é uma grande, mas pensa numa grande saliência. E aí, você vai ter a região cranial e a região caudal. A região cranial, ela vai advir do primeiro arco faríngeo. A região cranial, perdão. A região caudal, ela vai advir do quarto arco faríngeo. Então, simplesmente, o que está acontecendo aqui? O terceiro e o quarto arco vai formar a grande saliência, o grande broto lingual chamado hipofaríngea. E esse grande broto e essa grande saliência chamada hipofaríngea, a parte cranial dela é formada pelo terceiro arco, certo? E a parte caudal é formada pelo quarto arco. Não ficou difícil. E aí, beleza. Ih, tá cheio de coisa, assustei. Ó, presta atenção. Reflete, ó. Foca só nessa imagem aqui, que você vai entender. Só nessa imagem, sem desespero. Nessa imagem aqui, você tem um azul simpático em cima e uns tons de amarelo, laranja e marrom. No azul é o broto lingual distal, que você já ouviu. Ó, easy. Yes, man, easy. Quando você desce aqui, você tem um broto lingual mediano, tá no meio, que você já conhece. Easy. Que ele está relacionado com o primeiro arco faríngeo. Primeiro arco faríngeo? Vixe. Espera aí que eu misturei. É isso mesmo. Primeiro arco faríngeo. Pronto. Me situei. E aí você tem um forame cego da língua, com aquela invaginação, que é, na verdade, o primórdio da tireoide. Vamos colocar assim. Ele não é o nosso foco agora. E aí, o segundo arco faríngeo vai dar origem ao broto, a saliência lingual chamada cópula. Que está aqui, ó. Você já está sabendo. Ah, eu já sabia, é verdade. E aí, o maior de todos, the big power saliência, é o hipofaríngeo, região cranial, região caudal. Ah, eu já sabia, você já falei já. Pois é. Então, basicamente, no broto lingual distal, o que acontece aqui? Certo? Esses brotos distais, eles começam a se movimentar. Eles falam: nós vamos passear. Nós queremos ir no lugar onde tem a maior festa, onde tem a maior saliência, onde tem a maior proliferação mesenquimal. Te pergunto, onde é? Aí você vai dizer: é na região hipofaríngea. Aí ele fala assim: mas é muito longe.
E como é uma festa muito grande, é mais cara. Então eu vou para a mais perto. Qual é a mais perto? Aí ele vê, a próxima proliferação, a próxima saliência é no broto lingual mediano. Nossa, estou entendendo, tá incrível. Então eles descem distal anteriormente e crescem. E eles abraçam o broto lingual mediano, certo? Então os brotos linguais distais, eles abraçam, eles acoplam os brotos linguais medianos. Então simples assim. Eles crescem, esses daqui, certo? E aí eles vão aclopar o broto mediano, esses azulzinho claro. Legal, deixa eu tirar isso. Vai acoplar. E aí eles continuam crescendo para frente, o broto lingual mediano cresce para frente, e eles se tornam aclopados. Qual é a função dos brotos linguais distais? Está de amarelo aqui, amarelo absurdo, né? 2 terços anteriores da língua. Vai estar relacionado com os 2 terços anteriores da língua. O que tem lá? Calma. Você vai lembrar. Mas o que eu quero que você lembre aqui? Só isso. Brotos linguais distais cresce e vai para a festa mais perto. Qual é a festa mais perto? O broto lingual mediano. E o broto, a proliferação, a saliência distal, está relacionado com os 2 terços anteriores da língua. De boa. E aí você tem a cópula aqui. Cópula parece o quê? Parece cópula, tudo bem. Eu não vou usar como exemplo. Eu vou te dizer, quem está copulado vai ficar ali na cópula e vai ficar quieto. Cópula vai se movimentar um tiquinho, mas não vai fazer tanta diferença. Vamos focar em quem vai fazer diferença. Bora falar da festona. Quem? Saliência hipofaringe, amigo. Amiga. Tem um crescimento gigantesco da saliência hipofaringe. Todo mundo quer ir para a festa que está pegando fogo. Every peoples of the world, man, of the planet. Então, o crescimento da saliência hipofaringe, o que acontece? Lembra que ela tem a região cranial e caudal? A região caudal vai formar epiglote. Pronto, acabou. Região caudal forma epiglote. Região caudal forma epiglote da saliência hipofaringe. E a cranial? A cranial, ela falou assim, não, eu não quero só formar epiglote. Eu quero trazer mais... é cranial, é cabeça. Eu quero trazer mais pessoas para a festa, para ela sempre continuar sendo a festa maior. Então eu preciso convencer quem tá? Os pequenos, os little boy, os little calouro. Então o que essa região cranial faz? Ela diz assim, eu vou lá chamar eles. E aí a saliência hipofaringe na parte cranial começa a crescer e acopla, abraça a cópula, certo? E vai em direção aos brotos linguais distais. Eu tenho uma outra imagem top no livro Langman, que você vai delirar de tanta topeza que ela é. Mas deixa ela lá por enquanto. Então a região cranial, ela vai estar relacionada aí com a formação de um terço posterior da língua. Os 2 terços anteriores é o brotos distais e a região cranial, a maior saliência, é um terço posterior da língua. Não tem como esquecer. Show de bola. Beleza. Deu para entender isso aqui? Isso tudo aí vai formar a língua. Nós vamos repetir isso aí, tem outras imagens. Mas olha lá. A musculatura estriada esquelética da língua. Você lembra que vem dos somitos occipitais? Pois é, vem dos somitos occipitais. Quem inerva? Par de nervos craniano número 2. Qual é o nome dele? Hipoglosso. Olha que legal, você lembra. Os brotos linguais distais e a região cranial, né, da saliência hipofaríngea, eles juntos, você lembra que estão juntando aqui, está virando uma festa? A hipofaríngea, ela acopla a cúpula e continua andando aqui, ó. Olha essa imagem aqui de baixo. Em direção aos caloros, aos brotos linguais distais, mediano, e ela continua indo. Ela fala assim, vai todo mundo para a festona. E aí o que acontece? Eles juntos, fusão, juntos nós vamos formar o conjunto da língua e o estroma da língua.
Simples assim. Você tem uma língua agora que eu vou falar mais uma vez a mesma coisa, acrescentando coisas novas. Ah, tá bom. Os brotos distais formam os 2 terços anteriores. Adivinha? Tem gustação lá, que está relacionado com o 7º par de nervos cranianos, que é o facial. E ele vai estar relacionado, esses brotos distais, lá, que vão acoplar depois, os brotos medianos, blá blá blá, vão formar as papilas linguais. Olha aqui as papilas linguais, né? Filiforme, fungiforme, circunvalada, porque tem formato de círculo, né? Tem um sulco mediano aqui que eu não quero comentar. E aí, ó que legal, é isso, certo? Ah, show de bola, muito fácil. E aí você tem um terço posterior, que são as tonsilas linguais. Fala comigo, tonsilas linguais, certo? Então, você vai ter a parte de gustação, né, das tonsilas linguais. O que acontece? O endoderma da terceira bolsa faríngea, vou repetir, o endoderma da terceira bolsa faríngea vai formar as tonsilas linguais, certo? Um terço posterior, que são formados lá pela parte cranial da região hipofaringe, a maior saliência de todas, festa, a maior proliferação de mesênquima. O que está relacionado aí? Vai formar as tonsilas linguais. Tem nervo craniano, o 9º, gustação, que é o glossofaríngeo. E aí, essas tonsilas linguais aí, você vai ter também elas. Quem vai corroborar, né, para a formação delas é a terceira bolsa faríngea, mais especificamente o mesênquima do endoderme da terceira bolsa faríngea. E festa. Tonsilas linguais. Legal, show de bola. Você lembra da epiglote, a cartilagem da epiglote, que na verdade vem do soalho, certo? Se você não lembra, dá uma olhada no último vídeo, isso aqui, que certeza que é importante. E aí, o que acontece? Lá o soalho da faringe primitina vai ter evaginações, você lembra? No endoderma, ali da região da língua, que vai formar depois, que vai formar o ponto cego, que depois vai formar o divertículo, que depois vai migrar para a base do pescoço, que vai formar o ducto tireoglosso, que depois vai formar a tireoide. Nossa, que incrível! E está tudo relacionado essa parte com o primeiro arco faríngeo. Deu para entender língua? Sim, olha essa imagem aí do Langma. Por que está em inglês? Deixa eu te dizer. Porque eu tirei da internet. Mas na biblioteca tem a versão em português. Mas eu duvido que você vai lá pra ver isso aqui. Duvido. Tô brincando. Tenho certeza que você vai lá pra ver só essa imagem. Vale a pena. Vai lá. Não tá fazendo nada. Entretenimento. Bore. Por que você gostou dessa imagem? Porque realmente, ó. Você tá vendo essa parte. Ó. A festona grande saliência, hipofaringe. Tá todo mundo subindo, ó. E aí todo mundo tá subindo. Vai fazer com que essa parte suba também. Cresça e fique. E ó. Fica igual a língua. Tá bom, eu falo só por causa disso. Eu gostei dessa parte por causa disso, ó. Parece uma língua. Legal, tem epiglote, etc. Beleza, vamos pro desenvolvimento da face. Por que você colocou um coraçãozinho aqui? É porque tá acabando. E depois do desenvolvimento da face, acabou. Poxa, com certeza vale uma curtida, né? Curtam esse vídeo, comentem, que me motiva a continuar. Eu vou parar de postar. Eu vou deixar só num listado só para eu escutar. Então bora lá. Desenvolvimento da face. Comente assim, gostei dessa parte. Não sei o que. Desenvolvimento da face. Você tem o primeiro, segundo, terceiro, quarto e sexto arco faríngeo. Esquece esses dias aí. Eu só quero que você entenda o seguinte. É um desenvolvimento crânio-caudal. Isso é importante? Não, por favor. Eu acho que isso daqui não é tão importante assim. Mas vai que se torna importante para você, né? Ninguém sabe. Mas é isso. O desenvolvimento da face está relacionado, óbvio, com os arcos faríngeos e, óbvio, com um desenvolvimento crânio-caudal. Beleza. Tudo está no
Langman, naqueles livros lá de referência. 5 saliências. O que você precisa saber antes de começar? Nós temos 5 saliências, as mais importantes de todas, que na verdade são 3. Como assim 3? Porque essas duas se repetem, são pares, por isso 5. 1, 2, 3, 4. 4 aqui e mais uma, 5. Então vamos lá. Primeira saliência, frontonasal. E as outras saliências, maxilares e mandibulares. 2 maxilares e duas mandibulares. As duas saliências maxilares e as 2 mandibulares, elas advêm do primeiro arco faríngeo e uma vem do frontonasal. Então você tem o frontonasal, você tem as 2 maxilares e as 2 mandibulares. Beleza? Então são 5 saliências, guerreiro. Uma se chama frontonasal, que vai gerar sua testa. 2 maxilares, pensa o que vai gerar. E 2 mandibulares, pensa no que vai gerar. Tudo que é saliência também pode ser chamado de broto ou proliferação de mesênquima. Festa. Então vai lá. Olha essa imagem que legal. As saliências maxilares e mandibulares, eu acho que eu já falei, vêm do primeiro arco faríngeo, ou melhor, fazem parte do primeiro arco faríngeo, vem do arco faríngeo, vamos dizer assim. E elas envolvem um espaço, e esse espaço se chama estomodeu, onde há a membrana bucofaríngea, vai dar origem à boca, etc e tal, certo? E aí você tem a saliência frontonasal, aqui é a saliência frontonasal, beleza. Aí você tem o primeiro e segundo arco faríngeo. Aí você tem, ó, estomodeu. Tanto estomodeu, tá vendo? Coração. E aí você tem proeminência mandibular, proeminência maxilar. Então a mandibular tem embaixo, ó. Mandibular, maxilar. Mandibular, maxilar. Maxilar, mandibular. E embaixo deles o segundo arco faríngeo. Ah, tá fácil assim? É só isso? Só isso. E aí você tem os placoides, né? Placoide óptico, nasal, cristalino. Isso daí é importante também. Ah, não sei nada disso. Tem outro vídeo que eu falo sobre isso. Não é esse. Beleza. Aí, ó, fosseta nasal. Você tem as saliências mediais e laterais, saliências nasais. E você tem o suco nasolacrimal. Certo? Você tem um suco aqui nasolacrimal. Beleza. Aí você tem, eu vou falar do suco nasolacrimal, claro. E aí você tem essa saliência medial, saliências nasais medial, só essa partezinha aqui. Eu tenho outra imagem melhor para representar. Eu não sei se está em inglês. Essa em vermelho aqui é medial, essa em azul é lateral. E é isso. Medial e lateral. Show de bola. Show de bola. E aí, basicamente, as células das cristas neurais, elas migram, né? As células das cristas neurais, elas vão migrando. Você lembra que eu falei que essas células das cristas neurais vão nos ajudar para formar a face? Pois é, elas migram e formam saliências. O que é saliência? O que é broto? Que é a mesma coisa de proliferação de mesênquima. Então, nós estamos vendo aí basicamente mesênquima, simplesmente isso, basicamente mesênquima. E o que está revestindo esse mesênquima aí? Ectoderma. E essa ectoderma, esse ectoderme, o que ela faz? Ela se espessa. O ectoderma se espessa. E esse ectoderma que se espessa, você vai dormir, né? E esse ectoderma que se espessa, ele vai formar os placoides. Ele vai formar placoides. Quais placoides? O cristalino, nasal e o óptico. Isso é importante? Nossa, deve ser com força. Placoide cristalino, placoide nasal e placoide óptico. Se espessa esses placoides e forma o cristalino, o nasal e o óptico. E aí você tem a região frontonasal, que vai formar os placoides nasais, certo? E placoides nasal medial e lateral, claro, o lado externo, eu mostrei aqui que é o lado externo, certo? Você percebeu? Que é lateral,
que é medial, lado externo. Aí dentro é fosseta. Vou mostrar outra foto, porque o que acontece? Esse mesênquima afunda e forma a fosseta nasal. Olha essa outra foto aqui, que lindo. Ah, não era essa não, mas essa também é boa. Aqui você tem o lateral, medial, fosseta nasal lateral, saliência nasal lateral, saliência nasal medial, ó, mesma cor. E aqui no meio você tem a fosseta nasal. Nossa, duvido que você não entendeu. Agora essa foto é boa. Essa de baixo, tá? Tô brincando. Não, essa foto ficou boa. Todo mundo vai prestar atenção. É de uma perfeição. Você vai ver como Deus é bom, né? Aqui você tem um filtro do lábio. Então, ó, fosseta nasal tá lá dentro. Você tem a saliência nasal medial mais a lateral. Você tem a saliência nasal medial. Você tem a saliência nasal lateral. E aí, basicamente é isso. Fosseta nasal, saliência nasal medial, saliência nasal lateral, fosseta nasal. E aí, ó, o que você tem? O que você tem, meu jovem? O que você tem aqui? Eu já expliquei isso, fosseta e saliência, né? Olha só. Você tem a saliência... Você tem aqui a saliência mandibular, saliência maxilar, embaixo a saliência mandibular, saliência maxilar, né? Mais uma vez, repetindo, saliência maxilar, saliência mandibular, e exatamente igual nós falamos na imagem. E aqui o que acontece? Aqui você já identificou as fossetas, né? Muito bem. Acontece que com o tempo nós temos a região frontonasal, que é essa testa aqui, né? Você vai entender porque eu estou falando que ela é testa o tempo todo, em breve. E aí, basicamente, a saliência mandibular, que é essa de baixo, que eu coloquei em cores alternadas, opostas, contrárias, né? Amarelo para azul e azul para amarela. A saliência mandibular, ela começa a crescer para cima e para a região medial e para dentro. Vou repetir. Você pode achar que isso daqui é simples, que isso aqui não é importante, que isso daqui não vai aparecer, mas por incrível que pareça, vai. Saliência mandibular cresce para cima, para a região medial e cresce para dentro. Ah, mas isso é muito fácil. Ah, tá bom. Deixa eu te repetir aqui, ó. A saliência mandibular cresce para cima, eu levanto minha mão, cresce para a região medial, eu abaixo minha mão. Faça o que te ajuda a lembrar. E cresce para dentro. Coloca a mão pro peito aqui, caso estou. Então, cresce para cima, para a região medial, desce minha mão, e para dentro. Coloco a mão no peito, para eu lembrar isso aí. No tórax, melhor. E aí a saliência maxilar, ela cresce para cima e para a região medial. Cresce para cima e para a região medial. Levanto minha mão, saliência maxilar cresce para cima e para a região medial. Coloco para minha mão na região medial. Direção... região medial para mim. E é isso. E elas começam a crescer e elas vão apertando a testa. A região frontonasal. E aí eu já vou te falar uma coisa que eu vou ter que repetir. Essas fossetas, essas saliências nasais mediais e laterais começam a ser pressionadas, 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 e elas vão para dentro. Vão para dentro, vão migrar lá para dentro, para a região medial. E elas vão se tornar o nariz, né? E você sabe que o seu nariz, ele tá dentro, ele tá na região medial, né? Mesmo que seu nariz seja grande, ele não está nas suas bochechas. Já percebeu? Pois é. É por causa disso, olha que coisa interessante. E aí você tem uns eye aqui, ó. Eye. O que é eye? Os olhos, né? Vamos falar os placoides e tal. E aí você tem aqui o nasolacrimal, que eu vou comentar, né? Eu gostei dessa imagem. Imagem boa. Bonitinha. E aí, ó. Vamos falar sobre a parte nasolacrimal. Eu mostrei ali, vou mostrar aqui novamente. Confesso que eu acho melhor você assistir esse vídeo. Essa foto aqui é de um vídeo que eu postei. Está no meu canal do YouTube, que eu esqueci o nome. É Lucas Mendes CRM. Lucas Mendes CRM. Se você tem uma ideia melhor de nome, você me fala. Mas eu acho que vou deixar esse. E aí você tem o suco nasolacrimal, que ele é nada mais
do que uma região que tem ectoderme. Olha, eu não sei se você percebeu, eu acho que não. Mas toda vez que tem ectoderme aqui, ele se espessa. Por exemplo, lá na frente, lá atrás, nós mostramos o ectoderme e ele se espessou para formar os placoides. Por que eu estou reiterando isso aqui? Porque isso daqui é um padrão. Se eu não achar aqui depois... É um padrão, porque o corpo humano, por incrível que pareça, ele segue lógicas. Ele segue lógicas. E essas lógicas, né, elas podem te ajudar a lembrar, certo? Você escuta muito sobre invaginação, evaginação. E o ectoderma, as células das cristas neurais migram, se proliferam pelas saliências ou brotos, etc. E forma esse mesênquima, né, que é mesênquima, que é revestido por um ectoderma, que se espessa e forma os placoides, cristalino, nasal e óptico. O cristalino e nasal são laterais e o óptico não. Interessante, né? Então, o ectoderma se espessa e ele se diferencia por meio do espessamento. Que coisa interessante, né? Eu acho que você pode levar isso sempre para embriologia. Presta atenção nos padrões. Então, o ectoderma ele se espessa e forma um cordão. Esse que é o ponto do erro de prova. Ele forma um cordão. Veja, não é o suco nasolacrimal que forma o cordão. Não. É o ectoderma na região do suco nasolacrimal que vai formar o cordão. Então, o ectoderma que está na região no suco nasolacrimal vai se espessar e formar o cordão. Não é o suco nasolacrimal que vai dar origem ao cordão. Isso daqui eu diria para prestar atenção. E aí, esse cordão do suco nasolacrimal, ele vai se diferenciar e formar o ducto nasolacrimal. E esse ducto nasolacrimal, ele vai drenar as lágrimas. Eu vou repetir. O suco nasolacrimal. Não chore, presta muita atenção, ele não é um animal. Eu não sou cantor, tudo bem. E o ectoderme do suco nasolacrimal vai se espessar para formar um cordão. Então presta atenção, o cordão do suco nasolacrimal vai se diferenciar no ducto nasolacrimal. É só isso que você tem que entender. Você ficou confuso agora? É só isso. Ectoderme se espessa do cordão, o ectoderma do suco nasolacrimal se espessa e forma o cordão do suco nasolacrimal. E esse cordão do suco nasolacrimal forma um ducto. E esse ducto nasolacrimal, né, ele serve para drenar as lágrimas. O que isso significa? Pode chorar. Pode chorar que já tem um sistema aí de drenagem. Olha lá, orelha. Eu confesso, essa foi a pior foto que eu coloquei aqui. Porque essa outra parte aqui tinha muitas informações e eu não queria te confundir. Mas, enfim, aqui é uma orelha, tá? Na verdade, é um pavilhão auditivo externo. E aí, o que acontece? Aqui você pode ver que a maxila, que é a mandíbula. E aqui embaixo é o segundo arco faríngeo. E esses dois aqui, a maxila e as saliências maxilares e mandibulares, vêm do primeiro arco faríngeo, certo? Entre eles, começa a acontecer uma proliferação louca de mesênquima. Festa. E aí aí começa, né? Broto, o pessoal chama de broto. Brota aí, filho. Chama de saliência, festa. De medicina e saliência. Só que aqui essa festa é só para escutar. Então é saliências auriculares. E vai formar 6
mas é festa com força. 6 festinhas, 6 saliências que vão ser chamadas de saliências auriculares. Na verdade, vão ser 3 saliências no terceiro arco faríngeo e 3 saliências no segundo arco faríngeo. E elas vão se chamar de saliências auriculares. O que elas vão gerar? O que elas vão formar? O pavilhão, né, deixa de amarelo aqui, era para deixar de amarelo. Isso aqui é importante, eu acho. Pavilhão auditivo externo. É isso que ele vai se formar. Não está acabando? Com certeza. Então, basicamente, o que aconteceu aqui, né? Esse sujeito aqui foi melhorando. E aí até que foi aumentando, né? Você lembra? Cresce para medial, para dentro, para fora, não sei o que. A saliência maxilar e medial. Ou a saliência mandibular e maxilar vão crescendo. Pressionando aqui essa parte frontonasal, e aí essas fossetas vão indo mais para a direção medial, e aí os olhinhos vão aparecendo, né? Parece um peixe. E aí você vai ter a formação também do dorso do nariz, aqui também. Legal. Esse é o processo, tudo que está acontecendo é isso aqui, ó. Mas é muito detalhezinho, né? Eu reconheço. Beleza, o que você tem para falar aqui? Aqui eu tenho 2 coisas para te falar. A primeira coisa, segmento intermaxilar é importante. Sério. O suco nasolacrimal lembra da corda, que vai virar o ducto, que vem do espessamento do ectodermo. Esquece isso não. E tem um filtro do lábio que eu quero comentar. Mas ó, vamos falar do segmento intermaxilar? Intermaxilar, ó. O nome verdadeiro desse segmento é segmento intermaxilar da maxila. Eu deixei aqui embaixo, mas vou deixar aqui também. Da maxila. Eu não acho que isso é ser prolixo repetir. Eu acho que isso é ser educacional, né? Educação. Eu acho que eu preciso escolher uma palavra melhor. Não seria ser educacional, ser pedagógico. Eu acho que repetição é uma ferramenta pedagógica. Isso, exatamente isso. Acho não. É o que eu tenho. É o que tem dado certo. Então, o que acontece? Aumenta o número de festas maxilares, de saliências maxilares ou de brotos maxilares, proliferação de mesênquima maxilar, que vai pressionar a região frontonasal, que vai fazer com que as fossetas vão mais para a região medial, certo? E aí fica junto essas fossetas. E aí, além disso tudo, você vai ter aí o filtro do lábio, certo? O que acontece? Além de pressionar, além dessas saliências maxilares ajudarem a pressionar a região frontonasal, que é a testona, que eu te falei várias vezes, essa testona aqui, para que essas fossetas fiquem mais próximas, ó, juntas, certo? Fique mais normal, entre aspas. Além disso, ela vai corroborar aí, ó, para juntar a gengiva, vai colaborar para formação. Poxa, isso aqui é importante com força. Sem te dizer, mas é processo palatino mediano. Nossa, chego a ficar arrepiado só de escutar esse nome aqui. Que isso? Essa festa das saliências maxilares vão ajudar no processo palatino mediano. Vai por mim. Esse negócio aqui é importante. Além disso, esse crescimento das saliências maxilares, que vai pressionar a região frontonasal, que vai deixar as fossetas, encaminhar as fossetas para a região medial, vai ajudar na formação do filtro do lábio. Esse negócio aqui, ó. Região filtro do lábio, certo? E o nome desse conglomerado de coisas aqui, nós vamos dizer que são segmento intermaxilar da maxila. Vou repetir. Vai ter relacionado com a gengiva. Então, se eu tenho um problema na saliência maxilar, faltou, por exemplo, mesênquima aqui, porque a saliência é conglomerado de mesênquima. Então, posso ter um problema na formação do filtro do lábio. Posso ter um problema na formação da gengiva. E posso ter um problema
no. Com vocês, processo palatino mediano é importante com força. Chego a ficar arrupiado, porque eu demorei um tempão para entender isso aqui, que era importante. Beleza? Segmento intermaxilar da maxila. E agora, o que você vai fazer? Já que eu te mostrei isso tudo, eu sei que você está cansado ou cansada. E não acabou. E falta pouco agora. Mas eu vou agora começar a citar um pouco mais rápido coisas ou pontos, itens que basicamente você precisa repetir e talvez, se possível, entender a lógica por trás. Mas para você entender a lógica por trás dos tópicos que serão mencionados aqui, basicamente você precisa lembrar daquele movimento do crescimento das saliências maxilares e mandibulares. Crescimento ascendente, medial e para dentro. Crescimento medial e ascendente. Legal, né? Olha só, você lembra que eu disse que isso é importante, né? Então vamos lá. Qual é o formato? Como se formam as bochechas? Bem, o crescimento das saliências mandibulares e maxilares no sentido ascendente forma as bochechas. Só isso, só isso. Então, o crescimento da proliferação dos brotos mesenquimais mandibulares e maxilares no sentido ascendente, ou seja, para cima, vão formar as bochechas. Então, se você tem aquela bochecha, tem um buraco aqui, algum defeito, sei lá, faltou mesênquima, faltou saliência, faltou proliferação mesenquimal. Beleza, faltou festa de mesênquima. Beleza, como eu formo o dorso do nariz? Dorso do nariz, essa parte aqui, né? Se alguém tiver dúvida sobre isso. E aí, como eu formo o dorso do nariz? Simples. As saliências nasais mediais e as saliências frontonasais formam o dorso do nariz. Saliências nasais mediais e a saliência frontonasal. Lembra da saliência frontonasal com aquela testona? Simplesmente isso. Engraçado. Tá. Então, aquela testona lá, né? E aí você tem as saliências nasais mediais a parte de dentro aqui, ó. O oi tá aqui, né? Atrás. Tá complicado, mas eu espero que você tenha entendido. Saliências nasais mediais e a saliência frontonasal formam o dorso do nariz. E as saliências nasais laterais, o que elas vão formar? Poxa, essa é fácil. As saliências nasais laterais vão formar a aba do nariz, ou seja, a parte lateral do nariz. Legal, fácil demais, né? Cadê José Bint para o pessoal prestar atenção? Lábio superior. Como é que eu vou formar os lábios? Prometo que eu vou colocar José Bint depois dos lábios aqui, para você ver os lábios bem formados dela e fazer uma correlação. Vai ser inteligente e interessante. Lábio superior. É José Bint o nome dela? Nem lembro. Lábio superior, formado pelas saliências nasais mediais durante a formação do filtro do lábio. Poxa, não entendi. O lábio superior não tem as saliências mediais, que você acabou de ver, que as saliências mediais com a frontonasal vai formar o dorso do nariz, certo? Aqui é o nariz, que é a parte do dorso. Aí sobe, oi, um sorrisinho. Uhul. Beleza? Aí o que acontece? O que acontece aqui? Essa parte é o dorso. É o dorso do nariz, certo? Certo, man, certo. E aí o que acontece? Essa parte que é o dorso do nariz, essa parte que é o dorso do nariz foi formada pela saliência medial e frontonasal. As saliências mediais e frontonasal. As saliências mediais, durante a formação do filtro do lábio, ela acaba formando o lábio superior. Então, a partir do momento que você tem aquela parte lá do frontonasal,
que está pressionando para formar o dorso do nariz. Você tem essas saliências mediais que estão corroborando para formar o dorso do nariz. Ele ajuda também a formar o lábio superior. Simples assim. Beleza? E o lábio inferior? Ah, tá. Tem mais um detalhe aqui, né? Eu queria colocar só isso aqui, mas o que acontece? Como eu te falei da parte frontonasal, que está correlacionado com a formação do dorso do nariz e vai ajudar no lábio superior, quem pressiona essa parte do frontonasal são as saliências maxilares e mandibulares. Mas nós vamos deixar entre nós, vai ficar acordado de que as saliências maxilares, elas vão crescer para a região mediana, ó. Você sabe que ela cresce para a região medial, você decorou aquele negócio que eu falei, né? As saliências maxilares, o conglomerado de mesênquima, as festas crescem para a região medial e fusionam-se. As saliências maxilares se fusionam, que são duas, né? Na área do filtro do lábio, certo? Então, eu diria que as saliências nasais mediais mais as saliências maxilares vão se fusionar na região do filtro do lábio. Isso daqui fusiona na região do fusão. Daqui é fusão. Fusão. Na região do filtro do lábio. Se fusiona na região do filtro do lábio e forma o lábio superior. Não tem segredo. Formou, se fusionou e formou o filtro do lábio, vai formar depois o lábio superior. Simples assim. Existem segredos aqui? No secret, my friend. No secret. Então, beleza. Você tem também aqui, ó, o crescimento da saliência mandibular, né, para a região mediana. O que acontece? O que acontece? O lábio inferior, ele é mais de boa, graças a Deus. Se aqui já usou todas as cartas, que foi a saliência nasal medial, eu diria frontonasal, né, mas vamos também, mas saliência nasal medial, saliência maxilar, que vai se fusionar na região do filtro do lábio e vai formar o lábio superior. Aqui, ó, você só vai usar as cartas que não foram usadas aqui no lábio superior, que é o crescimento das saliências da proliferação mesenquimal, dos brotos mesenquimais mandibulares. Então, o crescimento das saliências mandibulares para a região mediana. Então elas crescem e já fazem esse movimento normal, né? Lembra? Está relacionado primeiro ao arco faríngeo, tanto as mandibulares quanto as maxilares. Então cresce essas saliências mandibulares para a região mediana, no primeiro arco faríngeo, e vai formar o lábio inferior. Toma José Libinte para você ficar feliz. Oh, não tem? Tem mais coisa, calma. Crescimento. Quando eu falo José Libinte, assim, é na questão didática, tá? Questão didática, apenas como uma forma de aprender, uma forma de comparar, da mesma forma que eu coloquei esse sujeito, que eu não sei o nome dele. Que também vai ser bem legal para fixar, certo? É interessante e sai desse preto e branco, que são as teorias sem prática. Essa é a verdade. Teoria sem prática é um preto e branco, né? E aqui, como é que forma a mandíbula? Claro que, né, nós temos ali também parte da cartilagem que vai corroborar, mas basicamente aqui, o crescimento das saliências mandibulares direita e esquerda. Então, as saliências mandibulares direita e esquerda, óbvio que vai ajudar a formar a mandíbula. Fusão das saliências mandibulares direita e esquerda vai formar o queixo. Então, as saliências mandibulares direita e esquerda forma o crescimento das saliências. Olha a palavra.
Aqui é crescimento, aqui é fusão. O crescimento das saliências mandibulares direita e esquerda forma a mandíbula. A fusão das saliências mandibulares direita e esquerda forma o queixo, certo? Você está vendo que tem um buraquinho nesse queixo? Faltou mesênquima. Em tese, você poderia dizer que esse cara tem uma deficiência de mesênquima na formação do queixo. Mas um pessoal acha bonito e fala que é o queixo do Superman. Então, o queixo do Superman é basicamente uma deficiência de mesênquima que ocorreu durante a embriologia. Quem dera se o Superman soubesse disso, mas ele é ator, então ele não sabe. Também não vai mudar muito a vida dele, né? Mas nós sabemos. Região frontonasal, testa. Então a região, por isso que eu falava, a testa. Região frontonasal forma a testa. Então, crescimento das saliências mandibulares direita e esquerda forma a mandíbula. Fusão das saliências mandibulares direita e esquerda forma o queixo. E o queixo furado é falta de mesênquima. Vamos lá. Pam. Olha aí. Olha como que fica mais legal para você identificar. Fosseta nasal, saliência nasal medial e lateral. Essa daqui, essa parte lateral, óbvio que seria a aba do nariz, seria saliência nasal lateral, óbvio, né? A medial, saliência nasal medial com a frontonasal aí, dorso do nariz, certo? Você tem aqui a formação do filtro do lábio, que ela não colocou, mas colocou aqui o lábio superior, que seria a saliência nasal medial mais saliência maxilar, certo? Em resumo, claro. E tem a ver com o primeiro arco faríngeo, o lábio mandibular, claro, porque cresce as saliências mandibulares para a região mediana, que está relacionado com o primeiro arco faríngeo. Então, eu poderia dizer que o lábio inferior está relacionado, óbvio, com o primeiro arco faríngeo. Sim, claro que isso daqui é apenas um esquema, né, sem trazer muitos dados. Mas a gente pode lembrar, né, que a formação aí do filtro do lábio está relacionado com o crescimento das saliências maxilares, que vão pressionar a região frontonasal. Beleza? E está relacionado com o segmento intermaxilar da maxila, que está correlacionado com o processo palatino mediano, que nós vamos falar dele agora já. Beleza? Então, deu para revisar legal. Vamos pro falar sobre aquele processo palatino. Olha ele aqui, deixa só qual que é. Processo palatino mediano do segmento intermaxilar da maxila. Eu repeti várias vezes e você não vai se arrepender disso. Você vai entender por quê. Aqui você tem um processo palatino mediano, ó, pum, que veio do segmento intermaxilar da mandíbula, que vai formar o processo palatino mediano, que é o tal do palato primário, certo? O tal do palato primário. E aí, o que isso significa? Eu só identifiquei o palato primário. Por que isso é importante? Não é muito importante. Com certeza você vai lembrar de alguém quando eu terminar de explicar essa parte embriológica. Eu mesmo já lembrei de um amigo, praticamente um parente, muito gente boa. Antes, então o que acontece? Você tinha aqui o segmento intermaxilar da mandíbula, que forma o processo palatino mediano, que vai formar o palato primário. Depois você, antes era um placoide nasal, né, que vai afundar na maxila, que depois vai... Veja aqui que são etapas, né? Olha só. Antes de formar um palato primário, que também é o mesmo que o segmento intermaxilar que formou o processo palatino mediano, na verdade, que é o mesmo que o processo palatino mediano, que veio do segmento intermaxilar da mandíbula. Antes disso tudo, o palato primário, na verdade, ele era um placoide nasal, inclusive. Ele era um placoide nasal, que, letra A, são etapas. A, afundou no mesênquima com força, ó, fundo. Percebeu que tá, ó, cavidade nasal, cavidade oral. Afundou no mesênquima. B,
Formou um saco nasal. Não acredito que formou. Aqui, ó. Tá aqui. Formou um saco nasal. C. Formou uma cavidade nasal. Olha aqui, ó. Não acredito. Tá aqui. E aí, o que acontece? Essa cavidade nasal além da cavidade nasal, né, formou também uma membrana. E essa membrana orofaringe, ela está entre a cavidade nasal e a cavidade oral. Ela está dividindo, está dizendo assim, ó, a cavidade nasal é diferente da cavidade oral. Só que o que acontece? Acontece uma apoptose, uma ruptura, ela é destruída e essa membrana oronasal ou orofaríngea, vou chamar de oronasal porque aqui está oronasal, ó, membrana oronasal rompendo-se, que é a língua. Ela se rompe para poder fazer com que seja apenas um canal, um ducto. Então destrói isso aqui, imagina, e aí forma um ducto. Ó. Vou fazer isso aqui 3D aqui, ó, com muita tecnologia. Eu apaguei essa parte. E aí forma um ducto, ó. Pera aí. Enfim, eu acho que não vai dar certo o que eu queria fazer. Mas assim, eu queria fingir que abriu aqui um espaço, sabe? Aqui. Como se fosse o mesmo espaço, não sei. Aí. Então basicamente é isso. Né? Você vem pra cá, ó. Ué, não muda de cor mais também. Você vem pra cá e aí você vai ter, sem essa membrana que sofreu apoptose, você vai ter um canal você vai ter uma cavidade única aqui no final das contas, tanto para a cavidade nasal quanto para a cavidade oral. Aqui você tem uma imagem da apoptose real, né, da apoptose dessa membrana da orofaringe, da oronasal, né? Eu trouxe ela porque achei interessante, né? Nós falamos muito sobre a apoptose, sobre a ruptura e nunca enxergamos a prática. Isso torna menos preto e branco esses resumos, essa nossa aventura no mundo científico. E aí, por fim, nós chegamos na parte que de fato vai nos interessar. Nós estávamos falando do processo palatino mediano, que dizia respeito também do palato primário, certo? Palato primário não, perdão. Que dizia respeito aí, sim, diz respeito do palato primário de fato. E aqui, ó, em vermelho você pode ver que houve a destruição lá daquela membrana. Eu deixei aqui só para você identificar onde era. Agora se tornou uma cavidade só, certo? Tanto para nasal quanto para oral. E aí o que acontece? Com o passar do tempo, esse palato primário ele vai se tornar em palato secundário. E aí vai ter a formação de outros processos palatinos. Presta atenção agora no que eu vou te dizer. Eu sei que você está cansado ou cansado, mas presta atenção. Respira. Nesse período, vou contar uma história. Senta aí. Se encosta bem, relaxa. Nesse período, fusionou a membrana orofaríngea, fusionou as saliências nasais mediais, elas se fusionaram, e formou o segmento, nesse período, intermaxilar da maxila, que vai formar o processo palatino mediano ou o palato primário, que eu já repeti várias vezes. E como é importante isso. Esse processo palatino mediano, ele vai formar saliências maxilares que crescem para a região mediana e para cima e para dentro. E aí você vai ter aí a formação do processo palatino lateral. Olha só, primeiro você tem a formação do processo palatino mediano, porque nesse período você tem a formação do segmento intermaxilar da mandíbula. Tá aqui,
E aí, ó, forma o processo palatino mediano, que é o palato primário, tá aqui. E aí, as saliências maxilares, elas continuam a crescer para a região mediana e para cima. Só que além de crescer para a região medial e para cima, elas crescem para dentro. E aqui que está a diferença. E essa crescer para dentro forma o processo palatino lateral ou secundário. E se você lembra bem, são essas mesmas saliências maxilares que vão colaborar para a formação da gengiva, do filtro do lábio, basicamente do processo palatino mediano, certo? Formar, na verdade, o conglomerado de todas essas coisas, que é o segmento intermaxilar da maxila, e elas mesmas crescendo para dentro. Por isso a importância do tipo de crescimento delas, crescendo para dentro, elas vão formar o processo palatino lateral ou secundário. Formou o processo palatino lateral ou secundário? Formou. O que significa? Respira, resolveu, acabou. É isso que você precisava. Aqui está o processo palatino mediano, que você conhece de onde veio, e o processo palatino lateral ou secundário. Presta atenção aqui, ó. Basicamente, todos esses processos, olha aqui, todos esses processos palatinos, o lateral ou secundário, aqui, os laterais, na verdade são mais de um, né? Esses processos laterais ou secundários, esses processos medianos e o septo nasal, que está aqui, ó, septo nasal, tá aqui septo nasal, eles vão se unir, se fundir, vai ter uma fusão para fechar a cavidade oral da nasal. Agora vai fechar, vai separar a cavidade oral da nasal. E aí você vai formar o palato, que é o céu da boca. Em termos populares, se você colocar a língua aí, ó, no céu da boca, você está sentindo justamente isso, ó. Passa a língua aí, ó. Aqui essa parte é o palato secundário, essa parte é o palato primário aí, ó. Antes era aberto. Se você colocasse a língua aqui antes, você ia bater lá em cima. Mas fechou, ó. Você ia passar da região da boca. Você ia já para a região onde tem o nariz. Não sei o que você ia sentir de gostoso não, hein? Então, graças a Deus tem essa fusão entre o palato primário e mediano, processo palatino mediano, e processo palatino laterais ou secundários se fusionam para fechar. E todos eles ajudam para fechar esse lugar que você passou a língua aí agora e você viu que está fechado. O palato primário, ele vem do processo palatino mediano. Você já sabe. E o palato secundário vem do processo palatino lateral ou secundário. Eu repeti isso várias vezes, mas nunca é demais, né? Como eu disse, eu acho pedagógico a repetição. E aí, o que acontece? O palato, ele vai ter uma região que vai ocorrer uma ossificação intramembranosa. Vai ossificar, então vai ficar duro. É a parte do palato duro. E você vai ter a parte do palato mole, que é a porção final. E aí você tem o palato primário e o palato secundário. Finalizando, você tem aqui agora as aplicações de tudo que você estudou. Você tem fusão dos processos palatinos laterais entre si, que são esses daqui, ó, os laterais ou secundários, que são esses daqui, que é normal, fusiona. Esse azulzinho aqui são os processos palatinos medianos ou primários, ou palato primário. Então, ó, fecha essa região da gengiva, fecha essa região dos lábios, do nariz, essa parte aqui do palato. Aí você tem ossificação intramembranosa, palato duro, palato mole. Esse é o normal. E aí, qualquer coisa que fugir disso, faltou mesênquima no lábio, aí você vai ter um corte, né? Fenda unilateral envolvendo lábio e maxila, saliência maxilar, óbvio. Gengiva e maxila teve problema,
aquele segmento intermaxilar da mandíbula, ó. Filtro do lábio, você tá vendo ele aqui, ó. Mas não tem mais nada, tá vendo aqui, ó? O palato primário, ó, desapareceu. Você tem um palato primário aqui, mas e o secundário? O que aconteceu? Faltou mesênquima no processo palatino lateral ou secundário. Eu coloquei mediano, mas é ou secundário. Você tem a fenda palatina combinada, um bocado de problema junto. E aí você tem que montar o raciocínio, ó o que acontece, né? É isso aí na vida real. E aí você vai montando um raciocínio. E basicamente é isso.